senhoras e senhores, hoje embarcamos em uma grande jornada filosófica para entender como a humanidade buscou a verdade ao longo dos séculos. Como os gregos e os medievais explicavam o conhecimento, a verdade está no mundo das ideias, no mundo real ou na fé. Por exemplo, imagine alguém tentando entender por que a água evapora ao ser aquecida. Platão poderia argumentar que a verdade sobre o fenômeno está em uma ideia perfeita de transformação, enquanto Aristóteles buscava uma explicação baseada na observação direta e na experiência sensível. E na Idade Média, poderíamos ouvir que tudo isso é plenamente compreendido à luz da fé. Para responder a essas perguntas e explorar diferentes perspectivas, temos uma equipe de repórteres diretamente da história. Boa noite, Té. Estou aqui na Grécia Antiga, onde os primeiros filósofos já debatiam intensamente sobre a natureza da verdade. Para começar, vamos falar com um dos pioneiros do pensamento racional, Sócrates. Muitos me perguntam, Sócrates, no que tu acreditas? Pois bem, escutai-me. Acredito que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Não sou um sábio, mas busco saber, questionando, indagando, desconstruindo certezas. Pois, como pode alguém aprender se já se julga conhecedor de tudo? Acredito que devemos buscar a verdade, não nos bens materiais, mas dentro de nós mesmos. A alma, sim, deve ser cultivada, pois é nela que reside a virtude, e a virtude não vem da riqueza, mas ao contrário, é a virtude que nos torna verdadeiramente ricos. Acredito que o conhecimento nasce do diálogo. Uso a maiêutica como minha mãe, que era parteira. Assim como ela ajudava as mulheres a dar à luz às crianças, eu ajudo os homens a dar à luz a ideias. Pergunto, questiono, desconstruo ilusões, até que a verdade surja. Mas minha busca incomoda. Acusam-me de corromper a juventude e não respeitar os deuses da cidade. Julgam-me, condenam-me. Aceito meu destino, pois prefiro a morte a renunciar à filosofia. E assim vos digo, atenienses, examinai vossas vidas, pois uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Muito obrigada. Agora vamos avançar no tempo e conversar com um dos maiores filósofos de todos os tempos, Platão. Ah, meu caro repórter, fico feliz que tenha vindo. A verdade não está no mundo sensível, mas sim no mundo das ideias. Tudo que vemos é apenas uma cópia imperfeita. Mas, Platão, como podemos acessar essa verdade? Através da razão, em minha alegoria das cavernas, falo que os seres humanos vivem presos ao mundo das sombras. Mas aqueles que buscam conhecimento têm a luz da verdade, através da razão. Muito obrigada, Platão. Mas aqui temos outro grande pensador que discorda de você, Aristóteles. Boa noite, repórter. Eu respeito Platão, mas discordo dele. A verdade não está no mundo ideal, mas sim no mundo real, que podemos estudar e compreender. Então a experiência tem um papel importante no conhecimento? Exatamente. Através da observação e da lógica, podemos entender a essência das coisas. Desenvolvi a lógica formal e o conceito de substância para ajudar a humanidade a alcançar a verdade. Boa noite e até a próxima. Ótimo, Aristóteles, mas agora vamos viajar no tempo para ver como a verdade foi interpretada na Idade Média. Estou agora na Idade Média e ao meu lado está Santo Agostinho, um grande filósofo que trouxe a fé para o debate sobre a verdade. Sim, repórter, eu fui influenciado por Platão, mas compreendi que a verdade suprema não pode ser alcançada apenas pela razão humana. Deus é a fonte de toda a verdade e somente por meio da sua graça e iluminação podemos verdadeiramente compreendê-la. A razão tem o seu valor, mas deve sempre ser guiada pela fé, pois sem Deus ela se perde. Então a fé e a razão podem coexistir? Sim, podem e devem, mas é necessário compreender que a fé vem primeiro. A razão, por mais nobre que seja, possui limites e não pode, por si só, alcançar as verdades eternas. Precisamos da revelação divina para iluminar nosso entendimento e nos conduzir ao verdadeiro conhecimento. Muito obrigada, Santo Agostinho. Mas no século XIII, outro filósofo tentou equilibrar melhor a razão e a fé,
Vamos falar agora com São Tomás de Aquino. Sejam bem-vindos. Eu desenvolvi uma filosofia que une razão e fé. Diferente de Santo Agostinho, acredito que a razão pode sim levar à verdade, e a fé vem para complementá-la. E como isso funciona? Em minha obra Suma Teologia, explico que a verdade revelada por Deus nunca contradiz a verdade descoberta pela razão. Deus nos deu a inteligência para conhecermos o mundo. Fascinante! Então podemos dizer que na Idade Média a verdade foi vista como um equilíbrio entre a fé e a razão? Exatamente. O conhecimento humano avança quando usamos ambos os caminhos. Boa noite e até a próxima. Alguns acreditavam que a verdade estava no mundo das ideias, outros nas experiências na Idade Média, e houve um equilíbrio entre a fé e a razão. Boa noite e até a próxima. Boa noite, estamos aqui ao vivo, diretamente do Tribunal da Inquisição, onde mulheres são queimadas vivas em praça pública. Os gritos das condenadas soam enquanto as chamas se espalham. A multidão, como podemos ver, se divide em crença e medo. Os inquisitores não param, eles têm certeza que estão certos, que estão cumprindo seu dever. Entre orações de desespero, mais vidas são perdidas para o fogo. E aí fica o questionamento: até quando vai o caçar as bruxas? Seguimos acompanhando, voltamos ao estúdio. Boa noite. Assim, concluímos nossa jornada pela busca da verdade, desde os pré-socráticos até os medievais. Vimos diferentes formas de entender o conhecimento. Por exemplo, pense em um fenômeno natural como um raio. Para os pré-socráticos, ele poderia ser explicado como manifestação dos elementos fundamentais, como o fogo ou a água. Platão talvez sugerisse que o raio fosse uma expressão imperfeita de uma ideia, mais elevada, enquanto Aristóteles tentaria compreendê-lo pela observação dos fenômenos atmosféricos. Já na Idade Média, os filósofos cristãos poderiam ver o raio como um sinal divino ou uma manifestação da ordem criada por Deus. Cada perspectiva oferece uma maneira única de interpretar a realidade, e é fascinante ver como a busca pela verdade evoluiu ao longo do tempo. E você, espectador, em qual dessas visões acredita? A verdade está na mente, na experiência ou na fé? Uma boa noite e até a próxima!